dia, boa tarde. Deixa eu colocar pausa aqui nesse computador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Alves. Dei uma sumidinha esse final de semana. Gente do céu, que loucura foi esse final de semana. Essa semana, né, pra mim, meus meninos passando muito mal, muita febre. Fiquei de quinta para sexta no hospital, de sexta para sábado. Mas graças a Deus hoje eles estão melhor, vai dar pra mim estar postando um vídeo. Não, foi difícil, mas graças a Deus nós vencemos. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Alves, eu moro aqui no Canadá, em Bradford. Gente, hoje aqui tá uma loucura. Não, vou ter que mostrar pra você, não vou mostrar a mesa tudo bagunçada do café da manhã, não. Mas olha o tanto de neve. Hoje ia retornar às escolas. Olha como que tá caindo neve. Hoje ia retornar às escolas aqui no Canadá, porque tava tudo tendo aula online. Mas porque tá caindo muita neve, as ruas tá tudo... É muito perigoso mesmo para ficar levando os filhos na escola, essas coisas assim. Muitos pais não foram trabalhar por causa de acidente e eu vou estar contando para vocês o tanto que é perigoso é o frio, a neve, é escorregar. Porque semana passada meu marido estava indo trabalhar, tava menos 35 e o que aconteceu? O meu marido perdeu o controle do carro, porque tava deslizando a pista, a BR, né? Ele tava na BR, que aqui fala highway. Tava deslizando, assim, o carro deu perca total, porque foi um acidente muito feio mesmo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, graças a Deus mesmo. Então, assim, o quanto que é perigoso esse tempo aqui, né? Então, bora para mais um depoimento, né, gente? Todo mundo fica aqui ansioso para ver qual é a nova história do canal. Gente, muito obrigada por vocês estar no meu canal. Muito obrigada mesmo. Para quem tá querendo imigrar por Canadá, por favor, me manda mensagem, me chama no Instagram para estar falando qual tema que vocês querem que eu faça do Canadá. Vou estar postando mais um relato, vou estar postando um relato de um solteiro, a mulher dele vai estar mandando o relato dele aqui, contar o resto final, né? Que ela já mandou o primeiro e agora eu vou estar mandando o segundo, contando o que deu dele. Então, para vocês, uma boa semana. Hoje é segunda-feira aqui, eu espero estar postando isso hoje, né? Uma boa semana para todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês. Coloca Deus na frente de tudo que vocês forem fazer, tá bom? Fique com Deus, beijo. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Então, bem, eu sei que não tá, né? Porque eu tenho visto relatos da sua bebê que tá doentinha, mas espero em Deus que logo a saúde dela será restaurada, né? Então, voltando aqui para terminar o relato sobre a ida do meu namorado, a gente conversou, foi ontem mesmo que a gente conversou mais certinho, né, sobre o assunto. E ele me relatou alguns fatos. Ele sofreu muito mesmo. Ele falou mesmo comigo que se fosse para ele fazer novamente esse trajeto, ele não faria novamente, porque não é aquilo que muita gente imagina, né? Ele tinha um sonho que era ou o Canadá ou os Estados Unidos, né? Era o sonho dele. Mas ele frustrou. Na questão dos sonhos dele, ele se frustrou. Porque ele falou assim que não é aquilo que ele imaginava, não. Igual ele chegou lá na época muito ruim, né? Que é a época do frio também. Eu já tinha conversado com ele sobre esse assunto, mas ele não quis me ouvir. Porque eu tinha falado para ele não ir na época do frio. Mas infelizmente, né, não me ouviu e foi assim mesmo. É como eu relatei
no vídeo anterior, né, que eu tinha acionado a Polícia Federal. Eu não sei até que ponto, mas eu estou entendendo no decorrer que isso ajudou ele de alguma forma, porque eles prorrogaram a estadia dele no país, né? Eles prorrogaram a estadia dele no país. E então ele não marcaram corte para ele, só deram documento para 2024 ele comparecer para atualizar os dados da residência, né? Da localidade dele, certinha. Já se ele for para outro lugar, alguma coisa assim, acredito eu, né? Atualizar dados que eles pediram. Então, eu não sei se a questão de eu ter acionado a Polícia Federal e eles terem envolvido, né, a gente ter trabalhado juntos nisso, ajudou ele nesse quesito, não. Eu não posso ter a certeza, mas pelo andar né, da conversa, alguma coisa serviu. Então, é como eu disse, eu fui muito julgada, né? Até mesmo pelos familiares dele. Falaram que eu tinha me precipitado e tal. E ele foi na época que até apareceu aquela reportagem de uma moça, né? Que foi estrupada e tal. Ele ouviu rumores sobre esse caso. E diz ele que em Juárez, no dia que ele estava lá, tinha muito, muito, muito policiamento. A polícia estava em peso lá, drones. Eles estavam invadindo, a polícia estava entrando nas casas em Juárez, né? Procurando imigrantes. E a coisa ficou muito feia. E quando foi uma hora que ele visualizou a mensagem, né? Como eu disse, ele falou que foi ele que visualizou a mensagem apagando as mensagens. Ele apagou embaixo da blusa. Foi quando ele foi pego, né? E diz ele que não entendia porque quando ele chegou lá na tenda, ele não entendia. Diz ele que eles chamavam ele, logo em seguida liberavam ele para ele voltar, né, para a cela ou para o lugar onde eles estavam. E logo após chamava ele de novo, e diz ele que começou até a ficar tipo, nossa, eles não me dão sossego, né? E ele não estava entendendo nada daquilo, porque que eles estavam chamando só ele. Tanto é que ele foi o primeiro a sair, primeiro da turma dele a sair. O resto tá tudo, um monte de gente presa até hoje. E ele foi o primeiro a sair. Liberaram ele. E ficou muita gente para trás, detido, né? Muitos. Muitos solteiros, como ele também, ficou detido e ele saiu em liberdade. Então, eu não sei até que ponto eu consegui ajudar ele nesse quesito, não. Acho que foi até Deus mesmo que permitiu que a gente não fosse juntos para me agir em favor dele. Daqui, né? Como eu expliquei, eu sou da área do direito, então eu agi da forma dentro da lei, do jeito que eu sei agir. E até uma tia minha brincou, falou assim, se tivesse mulheres como você, assim, talvez muitas pessoas não ficariam presas muito tempo. Porque tem gente que às vezes fica com medo de bater de frente, né? Mas a gente sabe, dentro da lei, a gente sabe como que funciona isso. E então, de uma certa forma, eu acredito que eu tenha ajudado ele.
Então ele tá lá, né? Ele já chegou trabalhando, mesmo assim ele trabalha, não tá trabalhando todos os dias porque tá muito frio lá, né? Então diz ele que tipo tem dia que ele trabalha, tem dia que não, tem dia que eles trabalham depois de meio-dia e por assim diante. Então, como eu falei, ele sofreu muito. Ele saiu de lá, diz ele que até, tipo, como é que fala? Ele tá tossindo demais, né? Diz ele que ele cuspia sangue, porque, por causa do ar-condicionado. Ele fez o exame de Covid, mas deu negativo, mas é por causa do ar-condicionado, né? E diz ele que muita gente, o pessoal tudo deitado no chão porque não tinha colchão, mas deitado assim debaixo dos banquinhos. E ele falou assim comigo, amor, muito sofrimento. Eu não passaria por isso novamente, não. Eu fico olhando pessoas falar que passaria, e eu não passaria, porque hoje eu vejo que eu não preciso disso, eu não precisaria passar por isso. Então, se fosse para me escolher, como eu já estou aqui, eu vou correr atrás e recuperar o que eu gastei. Mas eu não passaria novamente, por isso novamente não. Porque isso aqui é uma ilusão. As coisas aqui estão muito caras mesmo. Tudo é muito caro. Ele mora ele e um senhor já, né? E aí numa outra casa mora, num outro lugar mora um amigo dele, mais dois rapazes, filhos desse senhor. Onde ele tá morando é menor, né? Então mora ele e esse senhor. E numa outra mora um primo dele com a esposa e um filho. Então ele falou comigo, eu nunca tenho coragem de deixar você fazer isso. Porque, segundo ele, teve um momento que os coiotes estavam muito loucos, muito drogados no deserto. Diz ele que não sabe de onde eles estavam vindo. Eles passaram perto deles e abaixaram a cabeça para passar perto, né? E diz ele que ficou de acho que meia-noite até 5 da manhã, é, lá no meio do deserto, lá para atravessar, né? E diz ele que eles foram comer alguma coisa, foi só 6 horas da manhã, quando eles já estavam na tenda, né? E então, como eu falei, ele não ficou preso, acho que não sei se foi 3 para 4 dias ou se foi 4 dias, né? Que eu pressionei o contato dele. O contato dele me pediu o máximo, ele falou assim, me dá o máximo 10 a 15 dias. Eu falei, não te dou. 15 dias eu não te dou. Eu te dou 10 dias. E os seus 10 dias já está correndo. Aí, 1 hora certinha depois, aí eu até falei com ele nesse dia, eu falei assim, a partir desse momento, eu não converso com você mais, a única notícia que eu quero é que você fala que meu namorado está livre. Só isso que eu quero, eu não quero mais nada de você. Aí, passou um tempo, eu já comuniquei dentro dos Estados Unidos que eu precisava de um advogado lá, né? Como eu falei, como eu relatei, né? Que eu ia procurar do que eu ia fazer. Porque eu sou assim, eu não sou parada. Eu não fico esperando, igual muito, o pessoal da família dele, irmãos, né? Ah, não, daqui 8 meses, 9 meses ele vai sair. Eu falei, se depender de mim, ele não fica lá mais nenhum dia. Ah, mas se ele se for deportado e você acabar com o sonho dele, falar, e se eu acabar com o sonho dele, tô nem aí. Eu quero ele, eu prefiro ele vivo, ele sem sofrer nada, do que acontecer alguma coisa com ele ou ele sofrer naquele lugar e eu sei que ele não aguenta.
Eu não sou nada frágil, como ele imagina, nada ingênua, né? Talvez eu seja mais forte do que ele, mas na cabecinha dele sou uma, eu sou mais ingênua, mais fraca, e não sou. Tanto é que, por fim, uma hora certinha depois que eu já tinha conversado com o contato dele, ele me mandou a mensagem dizendo que ele estava em liberdade, né? Eu até brinco, falei, você acha que esse cara deve ter até jejuado, orado? Meu Deus, de onde saiu essa menina, pelo amor de Deus? Porque. E ele ainda tem contato comigo, você acredita? É, eu lembro que eu fiquei muito agitada esses dias, né? Que ele tava pra lá, eu ficava muito agitada, então eu não medo esforço para proteger quem eu amo. E eu falei para ele mesmo, eu falei, se eu passo por cima de quem for para proteger quem eu amo. E se depender de mim passar por cima de você, eu vou passar. Então, eu sou muito profissional, eu não relatei nada sobre você. Se eu quisesse ter falado alguma coisa sobre você, mas não falei. Eu tenho tudo sobre você, eu sei tudo sobre você. Eu não falei nada, eu quero apenas que você me dê resultados. Tire meu namorado de lá. Eu não sei o que você vai arrumar, mas você vai tirar ele de lá. Aí meu namorado me ligou e falou, amor, tô livre, tal. Tava com a vozinha até meio querendo de choro, sabe? Querendo chorar. Quer dizer que chorou. Ele chorou, diz ele que quando ele entrou lá dentro ele chorou. Inclusive ele até fala comigo, ontem ele estava conversando comigo, eu falei assim, mas tudo que eu te expliquei, desde o início eu te preparei, querendo ou não, eu te preparei, desde o início. Eu fiz as perguntas corretas em Spanish para ele, né? Eu falei, talvez eles vão te perguntar, talvez vai ter um agente brasileiro perto do, do agente da imigração, mas eles falam em Spanish. E algumas coisas eu falava em Spanish com ele, mas falava em português também, para ele entender o que eu estava perguntando, né? E desde o primeiro momento eu falava com ele, você tem cara de boy, você é um menino que passa batido, mas se você conversar, eles vão ver que você é um menino de interior, então evite conversar. Olhe nos olhos deles, responda o que eles perguntarem, não abaixe a cabeça, não pegue celular, seja firme nas suas respostas. E eu instruí ele até sobre a tal da salinha. Eu falei para eles, se caso eles desconfiarem de alguma coisa, eles vão te levar para uma salinha. Não trema, não, sabe, seja mais confiante nas suas respostas possível e nunca abaixe a cabeça para você conversar com o agente da imigração. Eles não são seus amigos, eles não estão ali para ser amigos de ninguém, para ficar batendo papo com você. Você vai responder somente o que eles perguntarem, sem dar risadinha, sem dar brincadeiras e pronto. E aí eu falei com ele, eu perguntei para ele, como que você agiu? Ele falou assim, eu fiz do jeito que você me instruiu. Eles deram uma folha para ele preencher dentro do avião. Eu falei com ele ainda, se eles não te derem essa folha para você preencher dentro do avião, essa folha vai estar em um balcão ou até mesmo em algum guichê, mas não peça ajuda de ninguém, principalmente de agentes policiais que ficam lá dentro do aeroporto. Não peça. Haja naturalmente, né? E quando se você leva uma caneta dentro da bolsa, da mochila, e preencha a folha corretamente, calmamente, para você não errar. Preste atenção se você tiver com dúvida em alguma palavra que eu já tenha escrito para você, né? Porque
Ele é um menino muito simples. Às vezes ele escreve muito errado. Eu falei, se você tiver com dúvida naquela letra, naquela palavra, você tenta lembrar do jeito que eu escrevia para você, entendeu? Se for alguma palavra que eu já tenha escrito, né? Então tenta lembrar, não, ela usava essa letra. Então seja mais tranquilo nas coisas que você fizer. Quando você chegar no guichê, você já entregue o seu passaporte com a sua reserva de hotel, tudo dentro do passaporte. E assim ele fez. Diz ele que foi muito rápido. Então, tipo, ela só perguntou quantos dias que ele ficaria. E deram 20 dias para ele. Se ele já tinha estado no país antes. Fizeram poucas perguntas. Mas diz ele que foi muita gente para tal da salinha. Muita gente mesmo. Diz ele que muita gente que até veio com ele no voo estava indo para essa tal salinha. Ele não foi. Ele passou batido. Assim, tranquilamente. Diz ele que nessa questão aí, tanto do aeroporto, foi muito tranquilo para ele. Ele falou assim, amor, eu fiz do jeito que você me falou e foi muito tranquilo. Aí o problema todo foi que eles mudaram uma rota, né? Não era para eles terem ido para Juárez, era para eles terem ido para um outro lugar. E eles acabou parando em Juárez. E foi aí minha preocupação, porque eu já sabia que Juárez as coisas não estavam legais lá. E o policiamento estava muito forte, assim, o policiamento em Juárez, né? Então, eles já chegaram em Juárez, eles já pediram $400 para eles, né? E, e aí, beleza. E aí foi a questão depois da prisão dele. Foi muito rápido, ele ficou só esses dias, como eu falei, né? Mas eu volto a dizer novamente para as pessoas, sabe? Quando forem, gente, instrui a família de vocês a não terem medo de acionar qualquer tipo de órgão, sabe? Se vocês ficarem muito tempo desaparecidos, sem contato, porque eu aprendi isso quando eu comecei na área do direito. Se você agir dentro da lei, eles não podem fazer nada contra você. Nada, absolutamente nada. Então é por isso que muitos deles aproveitam da situação e porque eles acham que todas as pessoas que estão ali atravessando não tem coragem de nada. E as coisas não é assim. Então, ele ficou preso somente esses dias, como eu falei, e estou relatando novamente. Ele falou que não é isso que as pessoas imaginam que os Estados Unidos é. Infelizmente, é uma outra visão que ele tem hoje, né? Ele tem uma outra visão totalmente diferente. Eu falei com ele que foi até bom ele ter ido, ele ter passado por isso tudo, porque assim ele não ficava com aquelas coisas, sabe? Tipo assim, se eu não apoiasse ele ir, lá na frente ele poderia falar assim, ah, mas você não me apoiou, né? Eu poderia ter ido e poderia ter conseguido tal, alcançar meu objetivo. Então, como eu falei, eu apoiei ele,
eu apoiei não apoiando, né? Eu apoiei, mas eu sabia os riscos. E ele confiou demais nos amigos. Ele só confiava nos amigos, ele não me ouvia em nada. Ele simplesmente ele não me ouviu em nada. Ele foi me ouvir quando ele viu que tudo que eu falei para ele aconteceu, né? E, e aí ele falou assim comigo, tudo que você falou aconteceu, amor. Mas foi Deus que me colocou aqui. Eu falei, sim, sim, foi Deus, que, né? Logicamente que Deus que ajuda a gente mesmo. A gente entrega, a partir do momento que a pessoa sai de perto da gente, a gente pede a Deus para Deus guiar os passos dele. Mas o tempo todo, eu não dormi os dias que ele, desde quando ele saiu, eu, desde quando ele saiu da casa dele, eu não dormia. Eu acho que eu tava passando, todo o processo eu passei com ele, mas sem a parte de questão de ser presa, essas coisas, mas todo o processo eu acompanhei. Acho que eu estava mais assim, alerta do que ele. Eu não dormia, eu fiquei o tempo todo sem comer. Tem uns 2 dias que eu voltei a comer, me alimentar. Eu até passei mal o primeiro dia porque meu estômago não aceitou a comida, mas era como se eu tivesse vivido com ele lá. Eu não conseguia comer, eu não conseguia. Eu só lanchava alguma coisa, mas comida mesmo, arroz, feijão, carne, essas coisas assim, eu não conseguia comer. Eu, e então eu passei esse processo todo com ele. Mas graças a Deus, é, ele tá lá, né? Tô preocupada só com essa tosse dele que não passa. Essa tosse dele tá muito forte. E diz ele que tá amenizando, mas eu não tô vendo resultado, não. Meu namorado eu tinha muito medo dele sair de perto de mim, porque ele era uma pessoa que qualquer coisinha ele tava em farmácia, sabe? E eu falava com ele, falava assim, Watson, você tem que parar com isso, qualquer coisa você tá em farmácia, farmácia, farmácia. Mas ele falou que não, agora eu não tô com esses negócios mais não. Eu falei, não tem nem como tá também, né? Agora, querendo ou não, filho, você tem que estar sã, né? E trabalhar e fazer o que você quer. Então é isso. Como eu falei, né? Ninguém tá aqui para tirar os sonhos de ninguém, mas se alguém tiver com intenção de ir, gente, procura o contato certo, procure a pessoa certa, correta, sabe? Que te instrua no melhor caminho. É como eu falei no primeiro depoimento, eu tinha falado que eu conheci um e eu queria muito que ele tivesse ido com esse, porque a segurança que ele me passou, ele me relatou, ele foi muito real comigo. Ele me explicou os riscos, né? E como ele disse, era uma coisa que é ilegal, né? E eu fiquei preocupada a questão, tipo, de passar por fora. É como eu falei com meu namorado, eu falei assim, eu vou simplificar a minha visão para você. Você não entende a questão do direito, mas eu vou simplificar, então eu vou falar numa linguagem que você possa entender. Quando você vai pelo Caicai, né? é, os coiotes mesmo, eles já falam para você assim, é, ou você vai andando, ou você pode ficar parado que a polícia migratória vai te pegar, né? A imigração americana vai te encontrar. Quando você passa por fora, que você não quer ser pego pela imigração, é diferente. Aí eu até expliquei para ele, é como se você fosse um ladrão querendo entrar dentro de uma casa para roubar, assaltar, né? Sem a pessoa estar em casa, sem a pessoa ver. Então é mais ou menos isso.
Então, eu, eu queria, se ele fosse ter corte, né, eu ia instruir, eu ia começar a estudar uma, uma maneira mais correta dele responder o porquê ele quis passar por fora, sem ele mentir ou omitir muitas coisas, essas coisas assim. Mas eu ia pensar eu ia estudar uma melhor resposta para ele, porque é logicamente que a gente que ama a pessoa, a gente não vai querer que a pessoa entre em uma enrascada, entende? E muitos amigos dele dão muitos conselhos ruins para ele. Eu falo, você não tem que confiar na palavra de amigo, você tem que confiar na pessoa que está com você, porque a pessoa que está do seu lado, que está com você, que te conhece, como eu te conheço, eu não vou, por mais né, a gente fica assim, vou sentir saudade e tal, né? Até eu terminar de mexer com as minhas coisas para me ir e tudo, mas eu nunca vou querer o mal para você. Então você tem que confiar em mim, como ele fez a primeira vez, entendeu? Quando o coiote dele, o contato dele falou para ele procurar as coisas no Google, ele veio para mim, ele falou, amor, me ajuda. Eu falei, ajudar em quê? Aí ele me explicou, nossa, foi nessa hora que o contato dele comprou uma briga comigo. E ele viu que eu tinha pulso firme, que eu não abaixava a cabeça mesmo. Então, gente, como eu sempre falo, falei da outra vez e torno a repetir, ninguém tá aqui para tirar o sonho de ninguém, porque quando a pessoa tem um sonho, a pessoa, não adianta a gente falar que não vai. Não adianta. Se a gente falar não vai, não vai, é pior, né? E a pessoa fica frustrada com a gente. Então, é melhor ele ir, igual eu falei, é melhor ele ir e ver a realidade das coisas como é lá do que eu ficar tentando segurar ele aqui e depois, mais à frente, ele fala, eu podia ter ido e você não deixou, né? Então eu apoiei ele, entre aspas, né? Como eu disse, tranquilizei o meu coração e falei, vou ficar tranquila, né? Das outras vezes que ele falava quando ele encontrava alguém que falava que ia levar ele, eu chorava, sabe? E tal, eu ficava triste. Dessa vez não, dessa vez eu falei, vou tranquilizar meu coração e eu tenho que me manter firme, porque se eu não me manter firme, eu não vou conseguir ajudar ele. E eu me mantive firme e graças a Deus ele tá bem. E não vai ter corte, ele, como eu falei, ele só recebeu uma notificação e essa notificação eu já vi falando que para 2024 ele comparecer somente para atualizar os dados, né? E eles prorrogaram até 2024 a estadia dele. Então é isso. Boa sorte para quem está indo. Instrua alguém que vocês têm confiança. Instrua a pessoa. Não fiquem com medo, sabe? Eu falo isso para vocês. Não tenham medo de nada, de ninguém. E entrega para Deus em primeiro lugar, né? E confie em alguém aqui. Nunca vá, gente, assim, sabe? É, sem manter contato, sem falar com as pessoas, sem ir comunicando. Porque, como eu falei, eu posso ter sido julgada, porque eu fui julgada por muitos. Ah, você precipitou e tal. Você pode ter tirado o sonho dele e enganou todo mundo. Todos quebraram a cara. Hoje eles viram que o que eu fiz, eu agi, né, do meu jeito. E mas
deu certo, né? Ele tá lá, graças a Deus. Então, não tenham medo, instrua alguém mesmo. É como diz um amigo meu, um amigo meu falou assim: olha, quando se você, eu te conheço, se você colocar na cabeça que vai vir desse jeito, você vem. Não tem ninguém que te segura. Então, se você for vir desse jeito, eu quero que você me instrua, porque eu quero ter o mesmo, fazer as mesmas coisas que você fez. Eu quero que você me instrua certinho o que eu faço, porque eu quero manter contato com você o tempo todo, como você fez com ele. E eu já falei com ele, se eu for dessa maneira, eu estou te autorizando a, se eu sumir do seu rastreio, eu estou te autorizando a fazer a mesma coisa que eu fiz. Né? Eu autorizo você a fazer isso, se eu sumir. Porque eu sei que quando é como a polícia federal fala, né? A jurisdição da Polícia Federal é até a fronteira, certo? Da fronteira para lá é da imigração americana. Só que eles emitem um alerta para a imigração americana também. Ou seja, a jurisdição está até ali na fronteira. A certeza seja a polícia de Juárez, polícia mexicana, quem fosse, assim, eles saberiam que eles não poderiam fazer nada com eles. Vamos supor, se eles quisessem fazer algum mal para alguém, né? Como aconteceu com a moça. Eles saberiam que eles não poderiam encostar o dedo nele, porque ele estava sob proteção. Aí sim a coisa ia ficar feia, né? Pro lado deles. Então eles saberiam que ele estava sob proteção. E quando ele atravessou para lá, a, a, a polícia da imigração também já tinha um alerta sobre ele, que ele estava sob proteção, entendeu? Então, é como eu falo, eu não sei até o ponto que isso ajudou ele, mas de alguma forma eu sei que ajudou. Então é isso. Boa sorte para quem está indo. Instrua alguém que vocês têm confiança, instrua a pessoa, não fiquem com medo, sabe? Eu falo isso para vocês, não tenham medo de nada, de ninguém. E entrega para Deus em primeiro lugar, né? E confie em alguém aqui. Nunca vá, gente, assim, sabe? Sem deixar, sem manter contato, sem falar com as pessoas, sem ir comunicando. Porque, como eu falei, eu posso ter sido julgada, porque eu fui julgada por muitos. Ah, você precipitou e tal. Você pode ter tirado o sonho dele e enganou todo mundo. Todos quebraram a cara. Hoje eles viram que o que eu fiz, eu agi, né, do meu jeito. E mas deu certo, né? Ele tá lá, graças a Deus. Então, não tenham medo, instrua alguém mesmo. É como diz um amigo meu falou assim: olha, quando se você, eu te conheço, se você colocar na cabeça que vai vir desse jeito, você vem. Não tem ninguém que te segura. Então, se você for vir desse jeito, eu quero que você me instrua, porque eu quero ter o mesmo, fazer as mesmas coisas que você fez. Eu quero que você me instrua certinho o que eu faço, porque eu quero manter contato com você o tempo todo, como você fez com ele. E eu já falei com ele, se eu for dessa maneira, eu estou te autorizando a, se eu sumir do seu rastreio, eu estou te autorizando a fazer a mesma coisa que eu fiz.
né? Eu autorizo você a fazer isso, se eu sumir. Porque eu sei que quando é como a polícia federal fala, né? A jurisdição da Polícia Federal é até a fronteira, certo? Da fronteira para lá é da imigração americana. Só que eles emitem um alerta para a imigração americana também. Ou seja, a jurisdição está até ali na fronteira. A certeza seja a polícia de Juárez, polícia mexicana, quem fosse, assim, eles saberiam que eles não poderiam fazer nada com eles. Vamos supor, se eles quisessem fazer algum mal para alguém, né? Como aconteceu com a moça. Eles saberiam que eles não poderiam encostar o dedo nele, porque ele estava sob proteção. Aí sim a coisa ia ficar feia, né? Pro lado deles. Então eles saberiam que ele estava sob proteção. E quando ele atravessou para lá, a, a, a polícia da imigração também já tinha um alerta sobre ele, que ele estava sob proteção, entendeu? Então, é como eu falo, eu não sei até o ponto que isso ajudou ele, mas de alguma forma eu sei que ajudou. Então é isso meu depoimento, tá? Boa sorte a todos, quem for, tá, gente? E mais uma coisa eu digo, a situação tá difícil, não é só no Brasil, é em todos os lugares. Todos os lugares a situação tá muito complicada, tá? É questão da pandemia. Ele falou que a pandemia tá se alastrando muito rápido lá. E a questão da pandemia as coisas estão ficando muito difíceis, né? E não é só lá, em todo o mundo, gente. Então, eu acredito que tem pessoas que leem Bíblia, né? Que estão aqui no grupo, né? Ou no grupo não é aqui no canal da Ana, né? Acredito que tenha pessoas que leem Bíblia e sabem que isso é bíblico, que as promessas, as profecias da Bíblia se cumprindo, né? Então não adianta você correr para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China, para o Japão, para onde for. Isso é bíblico, né? E por falar nisso, Ana, eu sou daqui da sua cidade, tá? Eu falo aqui da sua cidade, de onde você é também. E é isso, gente. Então, boa noite a todos. Espero, de alguma forma, ter esclarecido algumas coisas para vocês, tá? E boa sorte. É tudo que eu desejo a todos.